Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Muito feliz 2021 para vocês. Boa noite, amigos aprendizes. Feliz ano novo a todos nós. Pessoal, hoje, sexta-feira, dia de vídeo do Nosso Lar, mas nesse finalzinho de ano a gente fez um recesso de 2 semanas, né? Tanto no estudo do Evangelho quanto no estudo do Nosso Lar. E hoje eu resolvi falar um assunto sobre lar, só que não lar na espiritualidade, né? Falar sobre o lar terreno, que especificamente falando é sobre o meu lar, sobre um exemplo que eu tive durante toda a minha existência, né? Nesses meus quase 32 anos de vida. E por isso eu coloquei o tema da nossa conversa de hoje como resiliência. E aí, como eu vou citar a minha mãe, eu escolhi que ela participasse para ela contar algumas coisas da vida dela que forjaram muito o que eu sou hoje, que forjaram o meu caráter, que forjaram a forma como eu ajo diante das situações da vida. Então, no Dia das Mães, eu fiz um post no Instagram, né, falando da minha mãe e agradecendo ela como meu grande exemplo de resiliência. E ela me perguntou o que era resiliência, eu expliquei o que era, e ela falou assim: é verdade, eu sou isso mesmo. E muitas pessoas falam que a forma como eu ajo, né, diante das coisas que acontecem na vida é um pouco fria, vamos dizer assim, que acontece alguma coisa, alguma situação difícil que tem que encarar, alguma doença, né, nas pessoas ao meu redor, e eu tenho uma atitude muito positiva, eu diria otimista a respeito das situações, e as pessoas estranham a forma como eu lido. E refletindo, eu percebo que isso tem uma influência muito grande do comportamento que a minha mãe sempre teve. Os fatos que eu vou citar aqui, que eu gostaria de falar sobre 3 aspectos da vida dela que me inspiram muito, e eu gostaria de deixar isso como mensagem de ano novo para vocês, compartilhar um pouco disso que eu tive na minha experiência de vida, convivendo com ela, e compartilhar isso com vocês como inspiração mesmo de ter novas atitudes nesse ano que começa. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, nós estamos num planeta de provas e expiações, a gente teve em 2020 um exemplo de como uma coisa que começou do outro lado do mundo pode impactar muito e diretamente a nossa vida, e a gente tem que estar preparado para o que der e vier, né, como diz a música de Ano Novo. Então, nesses 3 aspectos, eles aconteceram antes do meu nascimento. Então, eu não vivenciei exatamente os momentos, mas eu vivenciei a consequência deles. E por isso eu gostaria da presença da minha mãe aqui para que ela compartilhasse. Então, eu quero citar 3 coisas que aconteceram na vida da minha mãe, que foram um grande exemplo de resiliência para mim. Lembrando que resiliência se trata da forma como ela encarou essas situações e como ela tocou a vida dela e como ela criou os filhos com base nessas experiências que ela vivenciou. Então, eu considero como 3 marcos na vida dela. A infância materialmente muito precária, muito pobre. Segundo aspecto, um acidente que resultou em uma sequela permanente, que é a deficiência. E o terceiro aspecto foi a perda de um filho com 3 anos de idade, que foi o meu irmão. Então, começando pela situação da infância muito pobre, que eu acho que é inclusive uma situação que se reflete muito no fato da minha mãe não gostar de Natal, que ela sempre comenta, não gosto de Natal, não é uma data que eu gosto, que eu sinto prazer em celebrar. E eu sei que isso vem desse momento da infância, e aí eu gostaria que ela rapidamente contasse para a gente, compartilhando com vocês. Eu sei que muitos de vocês conhecem ela, né? Talvez conheçam a história, mas fica aí como registro para os novos aprendizes, né? Para os que não conhecem. E eu queria, mãe, que você citasse o fato que você sempre conta, né? Eu ouvi isso algumas vezes durante a minha vida, de quando vocês eram crianças, né? O seu irmão mais novo era bem criancinha ainda e tinha uma celebração de Natal e tinha uma distribuiçãozinha de brindes. Como é que foi essa situação? Essa história me marcou muito desde a infância. Meu irmão caçula canteiro,
ele ficou... A gente nunca teve nada, nunca ganhou nada, nunca os pais da gente não podiam, então a gente não ligava mesmo o Natal. Mas como na cidade tinha uma festinha lá para dar distribuir presentes para as crianças pobres, aí meu irmão foi, ele tinha uns 5, 6 anos para a fila, e a hora que ele chegou, na hora dele, eu vou te falar, é o vigário da nossa cidade, onde nós nascemos. Aí ele virou para o meu irmão e falou assim: você não precisa disso, meu filho, você é filho de costureira. Minha mãe, que tadinha, costurava até para as irmãs do padre, mas costurava aquele pouquinho para poder ganhar um dinheirinho para a gente comer. Aí meu irmão ficou muito chateado e saiu da fila, e isso me marcou muito. Eu fico triste de não gostar do Natal, sinceramente. É um dia para mim, como sei, que é uma data que deveria gostar. Mas juntou com o Euclides também, que nunca ligou muito, os irmãos dele ligavam, mas não ligou, e eu por esse motivo. Mas sou muito feliz em tudo que me aconteceu. Mas, assim, quando a minha mãe fala, por exemplo, que ela não gosta do Natal, é bom explicitar para quem não conhece que não é que ela reclama da data. Não, eu acho até importante a forma como ela lida, porque é um momento de reflexão. E, assim, esse fato que aconteceu, que deixou ela muito triste, que ela lembra até hoje, eu creio que a minha mãe conseguiu fazer desse fato uma ação durante toda a vida. Porque eu nunca, nos meus quase 32 anos, como eu falei, eu nunca vi minha mãe exercitar o desperdício. Eu sempre vi minha mãe muito preocupada com o uso dos recursos. Eu lembro de umas boas chineladas que eu levei quando era criança, porque, inclusive, foi a única vez, eu apanhei muito da minha mãe, né? Foi a única vez que o meu pai me segurou para minha mãe me bater, por causa de um evento bobinho, que foi um macarrão, que eu estava brincando com o macarrão e pisei no macarrão, e minha mãe fala: não pise no macarrão, isso é comida, as pessoas passam fome. E eu, teimosa para aparecer, como eu era quando criança, coloquei de novo o macarrão no chão e pisei. E minha mãe, na forma como ela conhecia, né, quis me punir de alguma forma para que isso ficasse marcado, e ficou marcado. A gente sabe hoje que não precisa, né? A gente pode exercitar a conversa, a educação não violenta, mas agradeço pela forma como ela lidou com a situação, porque até hoje eu lembro disso, e eu era bem pequena. Então, a valorização dos recursos, seja água, seja comida, seja dinheiro, é muito importante na vida dela, e foi um grande exemplo para mim. E quando a minha mãe fala que a avó costurava, né, para dar um pouquinho para eles terem o que comer, quando minha mãe fala de terem o que comer, não é esbanjar na mesa não, né, mãe? É ter, como ela fala, um pouquinho de carne para cheirar, para poder comer angu. Não é isso que você fala? Meu pai falava sempre que a gente tinha linguiçazinha, cheira a linguiça e come angu, aqueles pedacinhos. A gente não tinha pão da manhã. Éramos pobres mesmo, só não era favelado, porque nunca tive, nem não sabia tinha esse conceito. Não tinha esse conceito. Ali. Então, esse era o primeiro exemplo que eu queria dar da vida da minha mãe. Depois eu vou fazer um fechamento para vocês entenderem por que eu estou citando esses fatos. Bom, mãe, o segundo fato foi o acidente, né? Quer contar rapidamente aí como foi? Quantos anos você tinha na época? Quanto tempo de casada? Eu casei com 29, casei em 77, janeiro de 77, agosto de 79, eu acidentei, caí de cima da laje e bati a cabeça e nesse coisa deu AVC, internada no hospital, que meu marido tinha um convênio, a gente tinha um convênio bom, mas eu fiquei em observação e me deu esse AVC lá, e a minha família que descobriu que eu estava paralisada. E nesse tempo fiquei 40 e poucos dias no hospital. Aí o que me doeu muito foi um mês, quando a gente faz um mês que fica no hospital, eles deixam a gente vir em casa. Para voltar para o hospital, eu sofri muito, assim, doeu o coração, né? Que é muito triste. Eu tinha um filho com 8 meses. Importante, né? O Flávio, o primeiro filho dela, meu irmão mais velho, tinha 8 meses quando ela sofreu esse acidente. E foi muito assim, ainda bem que eu tinha minha cunhada que morava perto no sobrado do lado, olhou meu filho, nem parecia que ele mamava no peito, que eu dava de mamar e jogava meu leite fora para ele acostumar a tomar mamadeira, e não teve, assim, rejeição nenhuma, nem parecia que aconteceu isso.
Então, Mas tirando... para quem não conhece, né, a minha mãe tem o lado esquerdo paralisado. Então, a mão esquerda, né, mãe? Mostra aí, a mão esquerda não tem coordenação motora, apesar de ter melhorado ao longo dos anos. Melhorei muito. Melhorou muito. Mesmo depois de idosa, mesmo depois que eu vim aqui para Minas, que eu fiquei 25 anos em São Paulo, depois de idosa, antes eu tinha aquele problema de levantar a mão igual quem tem deficiência, sofre pra caramba. Hoje não, hoje eu levanto, nunca piorei. Faz alongamento. Faço alongamento, a fisioterapeuta até falou que eu tenho uma flexibilidade muito boa. E ela manca, né? Porque como a perna esquerda não responde, ela anda, de certa forma, arrastando a perna. E aí, uma aprendizado para a gente, né? Pelo menos desde que eu nasci, que aconteceu muitos anos depois do acidente, né? Tem 42 anos que você é assim, mãe, deficiente? Deve ser, né? 42 anos por aí. Um ano e meio de casado. Então, em todos os anos da minha vida, eu nunca ouvi minha mãe reclamar da deficiência física. Então, todas as vezes que eu ouvi minha mãe chorar, é por reclamação de aspectos emocionais, morais. Então, a família não reconhece, né, mãe? Ingratidão, porque você está trabalhando, se esforçando e a gente fazendo as coisas erradas, bagunçando a casa e etc. Ou quando eu fico um tempão sem dar notícias, parece que não tem mãe. Então, isso são as coisas que doem forte no coração da minha mãe. Mas, nesse tempo todo, eu nunca ouvi ela reclamar assim, porque a minha mão esquerda não funciona, meu pé, eu queria ser saudável, porque eu queria andar de bicicleta de novo. Não, minha mãe conta assim, sonhei, né? Mas sonhei que estava andando de bicicleta, foi tão legal. Então, esse é um ponto também de muito aprendizado para a minha vida. Nunca vi minha mãe deixar de fazer as coisas pela deficiência. Nunca vi minha mãe se importar com a opinião dos outros. Pelo contrário, ela fala assim, não precisa de ajuda não. E vai andar na rua e cai e ainda não quer nem aceitar ajuda para levantar. Pode falar. E outra coisa, quando eu criei meus 2 filhos depois do acidente, era fralda de pano, eu dei banho na Lívia ainda com o umbigo, porque eu não ia pedir os outros ficar dando ir lá dar banho. Pegava, ela era tão feia, pequenininha, magrelinha, aí eu dava banho, enfiava a mão dentro da fralda, enfiava a mão dentro da fralda, botuava com alfinete, nem com fita crepe, a gente nem comprava, nem sabia que existia fralda descartável, que eu era muito... Para a minha geração é muito difícil entender o que é a fralda de pano, né? E eu criei meus filhos com pouca fralda. Em São Paulo, morando, era frio. Meu sogro fez um varal quase que dentro de casa. A gente tinha garagem, meu sogro falava, uma cobertura na casa vale mais que um cômodo. Eu lavava roupa a qualquer hora, punha a fralda para secar. A Lívia era só quando ela queria uma coisa, ela pirraçava até lá, para não bater, não brigar, eu colocava no alto e deixava, e começava a cantar, fazendo meu serviço. Esse fato nem estava aqui no meu roteiro, mas eu vou incluir porque é muito importante. A forma como a minha mãe lidou com a minha chatice. Ignorar. Então, eu quero vestir tal roupa, eu quero, esperneava, tipo, vai ficar querendo, não dá, não tem jeito, e vai reclamar o quanto quiser. Então, isso também teve um impacto muito grande na minha mudança, inclusive de personalidade, né, na forma como a gente age. Então, outra coisa que marcou muito a minha vida. E a última, né, mãe? Lembrando, né, que minha mãe teve 2 filhos após o acidente, eu sou a Rapa do Tacho, e no meio do caminho teve o Eudes. Mãe, o Eudes era um filho problemático ou era uma criança gostosa? Criança saudável, muito ligada a mim e Euclides. A minha mãe morava no fundo da minha casa, ele só ficava com a minha mãe, com a avó dele, quando eu precisava, não tinha condição de levar. Aí ele ficava, mas era bonzinho. Mas quando a gente estava em casa, ele gostava muito de ouvir música, ficava na sala e eu sentava para fumar meu cigarro puro. Naquela época eu fumava. Aí eu via que estava tudo quietinho, corria para olhar, assim, quando eu chegava no corredor da casa, assim, quando ele via a gente, ele ficava todo sem graça, voltava lá para ver, ouvir música. O Flávio já foi mais danadinho. Ele muito gostoso da época dele. O filhinho mais comportado da minha mãe sofreu um acidente quando eu tinha 3 anos, né, mãe? Conta rapidinho como é que foi o acidente. Um degrau, ele correu, eu estava brincando com o mais velho, puxou a barriga, você passou, bateu de um degrau de sair da minha cozinha para o quintal. Bateu a cabecinha, daí 3 dias, eu levei para o hospital, socorreu e tudo.
Mas daí 3 dias ele entrou em coma, que deu coisa cerebral. Aí nós doamos os órgãos que precisasse, mas não precisou, só doou, acho que foi só as córneas. Como é que foi, mãe, no hospital? Como é que você, que é uma coisa que eu uso também como exemplo, que eu pretendo muito fazer com meus filhos, né? No hospital, como é que você conversava com ele depois de ter acontecido o acidente? Uma hora que ele, antes dele fazer a cirurgia, que ele estava lá tomando soro, eu falei, mãe, que é isso? Eu falei assim, isso aí vai ser igual a sua ambulância, doutor Saratu, do brinquedo que ele quis. Aí eu dei um presentinho para ele, que era um carrinho, uma ambulânciazinha. Aí foi isso aqui é a marca, isso aqui é aquele negocinho de soro. Aí ele passou a mão na cabecinha assim, mãe, eu vou dormir, estou com sono. Aí, nisso que ele começou a dormir, começou a dar convulsão nele. Aí o médico, e ele estava internado no Hospital Municipal de São Paulo, Tatuapé, porque o médico falou, mãe, se você leva esse menino para um outro hospital, não tem neurologista na hora. Aí logo me veio na cabeça o que aconteceu comigo. Eu fiquei internada em observação no hospital que não tinha NPS, não tinha nada. Era um convênio bom, mas quando a minha família descobriu, quando veio o neurologista, já foi tarde. Eu sofri um AVC por causa de não ter socorro. Do neurologista. Aí meu filho ficou nesse hospital. As vizinhanças ainda falavam, por que você não vai ver, por que é? Mas os médicos foi tão atencioso. Quando o meu filho ficou dando aquele negócio na convulsão, o médico passou, eu falei assim, doutor, ele dormiu, agora está dando uns repuxão. Na mesma hora, o médico catou o menino, aí essa hora só que eu assustei, catou o menino e pediu para as enfermeiras dar raspar a cabecinha, ainda brincou assim, o hospital está pobre, a Gilete tudo cega, não estava dando para raspar a cabecinha direito. O médico, eu lembro só que o médico falou assim, esse berço tem rodinha? Aí falou, não, ele catou o menino no braço e levou para fazer a cirurgia. Isso 2h30 da manhã, aí que eu levei susto na hora, que falou que ia para cirurgia. Aí fui lá fora, que eu estava no carro deitado, a minha família lá quase esperando a gente para chegar em casa. Aí eu liguei para minha cunhada, que era um distante, morava em Itaquera e morava em São Mateus. Aí ela apareceu lá de madrugada, mas tinha chegado da cirurgia, mas com a cabeça raspada, uma lua de sangue. Eu fiquei do lado dele ali, o Euclides também depois ficou, que saía um, entrava outro. Mas, graças a Deus, nem parecia... Gente, até hoje eu me conformo com isso. Esse menino veio para mostrar para a gente que a gente precisava entrar para o espiritismo. Ele foi velado pouco tempo na minha sala. Nossa, todo mundo fala, nossa, sua irmã, quando acordar para a realidade, vai ter problema. Mas não, eu fazendo café na cozinha, acompanhei assim, a transferência dele de um hospital para ir para o hospital do coração lá para doar os órgãos. Ou seja, explicando para o pessoal, a minha mãe sentiu uma paz e uma tranquilidade meio que inexplicável, né, diante da perda de um filho, ainda mais do melhor filho, né, mãe? Do filho mais carinhoso que você teve, do filho mais atencioso, mais... Como agradeço a Deus por esse filho ter vindo na minha vida, viu? E ele incrível, eu subia na laje para falar, vamos descer, amor, o sol está aqui. Ele foi, desce, filho, a mamãe vai depois. Mas ele ficava ali esperando até eu descer. E aí eu pedi para minha mãe contar no hospital, porque ela conta bastante quando ela está explicando a história, né? Como é que ela mostrava as coisas para ele. E é uma coisa que sempre aconteceu lá em casa também, né? A criança levou um tombo. Às vezes a criança chora mais de susto dos adultos desesperados com o que pode acontecer, do que efetivamente com a dor que ela sentiu pela queda. Então, lá em casa, as coisas foram sempre levadas de uma forma muito natural, sempre como aprendizado, os acontecimentos como aprendizado, e aí é o impacto de como é que a gente encara os acontecimentos, porque a dor, dentro do contexto do nosso planeta, ela é obrigatória, não tem ninguém que não vá ter um episódio de dor na vida, pelo menos um episódio de dor. Agora, o sofrimento, a vitimização, o quanto isso vai impactar no resto da sua vida, isso é opcional. E eu quis trazer minha mãe aqui porque eu tenho esse exemplo dentro de casa. Eu acho que são 3 fatos impactantes que pode acontecer na vida de uma pessoa
que existem diferentes formas de lidar com essa situação, e para mim ela é um exemplo de como lidar com essa situação com a maior resiliência possível, e por isso eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, por isso que eu trouxe esse diálogo, para servir como inspiração para a gente, porque serve diariamente de inspiração para a minha vida, a forma como eu lido com as situações, e assim, a gente fala, né, da perda do Eudes. A minha família tem uma percepção muito grande de que ele veio na família para despertar ela para o espiritismo, porque foi um momento de grande transição. Não é que meus pais não conheciam o espiritismo antes, mas não eram frequentadores assíduos, né? Não tinham essa relação estreita, principalmente meu pai, com o aprendizado. Então, foi a partir desse momento dele falar assim: eu quero saber por que é que o meu filho de 3 anos morreu. Ele pegou as leituras, foi a partir daí que ele se dedicou, né, dele falar que ele tem aí 30, 40 anos de leitura espírita, foi a partir da morte do Eudes. Então, eu creio que todos esses acontecimentos fizeram a minha família ser o que ela é hoje. Então, eu queria deixar essa mensagem aí de ano novo para vocês, de inspiração, de resiliência. Lembrando, gente, de forma alguma, nós estamos aqui para comparar dor. Falar assim, ah, não, a Iracema teve a dor maior do que a do outro, a dor maior do que a minha. Não, dor é dor. E coisas diferentes geram dor diferente em cada ser humano. Então, muito cuidado ao julgar a dor do outro. Esse aqui é um aprendizado, é uma reflexão para ser individual. Para quando acontecer uma situação na nossa vida, que a gente possa colocar a fé acima de tudo. Fazer tudo o que for possível para combater essa situação, combater não, né? Para intervir nessa situação. Então, se vem uma doença, procurar os médicos, se vem um acidente, ver a melhor forma para tratar aquilo, usar de otimismo, manter a fé acima de tudo, porque nós não sabemos como aquela situação vai se desenrolar e, apesar de tudo, precisamos continuar vivendo, encarando a vida, levantando os aspectos positivos e otimistas da vida, que foi o que minha mãe fez. Como eu comentei, eu nunca ouvi ela reclamar das coisas que aconteceram, então das reflexos físicos de hoje não poder ter uma vida normal, saudável, né? Hoje o acidente tem reflexos, né? Porque ela tem dor em tudo quanto é lugar, né, mãe? Das artrite, artrose da vida aí. E a infância pobre gerou um aprendizado muito grande. Então, eu queria deixar esse recado final aí para vocês de 2021, independentemente do que aconteça, que tenhamos muita fé e resiliência. Deixa aí um abraço final, mãe. Um abraço a todos, feliz ano novo para todos nós. Muita paz, que Deus nos abençoe. Que assim seja. Beijão, pessoal.